مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma aula de árabe. Hoje, inshallah, ainda estamos a falar sobre a frase, estamos a falar sobre a palavra e hoje trouxemos uma lição muito, mas muito importante. A lição que vamos falar hoje, prezados irmãos, é o al-fi'lu al-madi, ou seja, taqsimu al-fi'li bi'tibari zamanihi. Taqsimu al-fi'li bi'tibari zamanihi. Vamos falar sobre as divisões do verbo, de acordo com o seu tempo. Divisões do verbo de acordo com o seu tempo. Nós sabemos que existe tempo passado, existe tempo presente, existe também futuro. Mas hoje vamos falar só de um único tempo, que é al-fi'lu al-madi. Al-fi'lu al-madi. O que é fi'lu al-madi? Fi'lu al-madi é verbo passado. Verbo passado significa um verbo que foi conjugado no tempo passado. Vamos falar daquilo que ocorreu no passado. Não vamos mexer nem um presente, nem um futuro, mas sim, somente vamos falar de al-fi'lu al-madi. Mada yamdi é passar. Mada yamdi é passar. Por exemplo, a pessoa diz hada qad mada. Isto já passou. Hada qad mada. Mada, isto já passou. E al-fi'lu al-madi, verbo passado. Verbo no passado, quer dizer, o verbo que está no tempo passado. Temos primeiro aquela regra que é al-qa'ida. Vamos trazer uma regra que vai nos facilitar, prezados irmãos, que vai nos facilitar a perceber ou que vai nos contextualizar já no tema. Temos aqui al-fi'lu al-madi, o verbo no passado. O que é? Huwa kullu fi'lin, é todo verbo yadullu, que indica ala حصول عمل, que indica a realização de uma determinada ação fi zaman al-madi, no tempo passado. Temos al-fi'lu al-madi, o verbo passado. Huwa kullu fi'lin, é todo verbo yadullu ala husuli amalin, que indica a realização de uma determinada ação fi zaman al-madi, no tempo passado. Fi zaman al-madi, no tempo passado. Então, isto é para memorizar, prezados irmãos. É para decorar. Al-fi'lu al-madi, huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-madi. Veja só, tem uma semelhança com a definição do verbo em si. Quando nós falamos do verbo na aula passada, dissemos al-fi'lu, ou yanqasimu al-kalimatu ila thalathati anwa', ismun wa fi'lun wa harf. Quando definimos o fi'l, dissemos huwa kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-khass ou fi zamanin khassin. É
tudo aquilo que... Verbo é tudo aquilo que indica a realização de uma ação num tempo determinado. Aqui é só tirarmos o raço e pormos في الزمن الماضي. هو كل فعل é todo verbo يدل على حصول عمل que indica a realização de uma ação, não importa qual é a ação, في الزمن الماضي, no tempo passado. Esta é que é a definição do al-fi'l al-madi. Al-amthila. Agora vamos nos exemplos. Al-amthila, exemplos. Vamos trazer aqui exemplos de um verbo que está no tempo passado, mas verbos em árabe. Temos jara al-kalbu. Primeiro exemplo, jara al-kalbu. Jara al-kalbu. Jara al-kalbu. Jara al-kalbu. O que significa jara al-kalbu? Jara al-kalbu significa o cão correu. Kalbu, prezados irmãos, sabe muito bem o significado de kalb, cão. E a diferença entre kalb com kaf e qalbun com qaf. Qalbun é coração. Kalbun é cão. Com kaf é cão. Qalbun com qaf é coração. Aqui, jara yajri. Jara yajri. E vimos alguns exemplos também nas lições passadas, quando dissemos al-jaryu mufidun. Al-jaryu mufidun, que a corrida, a caminhada faz bem. Jara yajri é andar, correr, caminhar. Então, jara al-kalbu. Aqui, se formos a ver, jara é correr. Al-kalbu, o cão correu. Quem correu foi o cão. Em que tempo ele correu? Num determinado tempo. Qual é esse tempo? Tempo passado. هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. في الزمن الماضي. Tempo passado. No tempo passado. جرى الكلب. O cão correu. Andou. Jara yajri. Aqui indica a realização de uma ação. Qual é essa ação, prezados irmãos? Jara yajri indica a realização de uma ação. Qual é essa ação? A ação de correr. Esta ação, prezados irmãos, teve lugar num determinado tempo. Qual é esse tempo, prezados irmãos? O tempo passado. Então, temos aqui al-fi'lu al-madi. Quem correu? Aqui temos já o sujeito. Jara al-kalbu. O sujeito que é aquele que é autor da ação. Aquele que praticou a determinada ação de correr foi o cão. Aqui já é sujeito. Inshallah também teremos um tema somente onde vamos falar do sujeito. Waqafa. O que nos importa agora é o verbo. Waqafa ar-rajulu. O homem está em pé. Waqafa ar-rajulu. O homem está em pé. Waqafa. Waqafa yaqifu. Significa ficar em pé. O homem ficou em pé. O homem ficou em pé. Waqafa. E o verbo waqafa, prezados irmãos, o verbo waqafa, vamos parar naqif qalilan. Vamos parar um pouco, explicarmos o verbo waqafa. Waqafa yaqifu é ficar em pé. Ficar em pé. Quando, por exemplo, alguém quer mandar uma outra pessoa ficar em pé, é qif. Levanta. Levantar. Ficar de pé. Qif. Levanta-te. Qif quer dizer levanta-te. Aqui, waqafa ficou de pé, ou ficou em pé. Waqafa ar-rajulu. E tem aquele parar de ficar em pé e tem parar de não movimentar. O significado é o mesmo.
Alguém que estava, por exemplo, em movimento, de repente parou. Alguma coisa que estava a funcionar, parou de funcionar. Também é waqafa ou tawaqafa. Pode dizer, tudo gira em torno do waqafa. Tawaqafa rajul ou tawaqafa al-qalbu. O coração parou. Deixou de funcionar. Temos o tawaqqafati sayyara. A sayyara, tawaqqafati sayyara. O carro parou, deixou de movimentar. Waqafa ar-rajulu. Waqafa ar-rajulu. O homem ficou em pé. Quer dizer, parou. Aqui indica a realização de uma determinada ação. Qual é essa ação? A ação de parar. E essa ação ocorreu em que tempo? Tempo passado. Quem parou é o homem. Quem ficou em pé é o homem. Por isso, temos aqui وكل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Aqui no tempo passado. ضاع الكتاب. ضاع الكتاب. ضاع الكتاب. ضاع الكتاب. ضاع يضيع. ضاع يضيع, prezados irmãos, é perder-se. Alguma coisa que se perdeu. ضاع الكتاب. O livro perdeu-se. O livro já se perdeu. Quer dizer, alguém tinha livro dele e de repente não está a ver o livro. Perdeu-se o livro. Procura, não acha. E a isso vamos dizer ضاع الكتاب. ضاع الكتاب. Aqui indica a realização de uma determinada ação, que é de perder-se. Em que tempo? No passado. O livro perdeu-se. No tempo passado. Em termos de tempo aqui, é no passado. Aqui é فعل الماضي. هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Toda ação que indica a realização de uma ação, todo verbo que indica a realização de uma ação num determinado ou no tempo passado chama-se verbo no passado. Verbo no passado. ضاع الكتاب. O livro perdeu-se. Temos outro exemplo aqui. دقت الساعة. دقت الساعة. دق. دق يدق é tocar. دق يدق. Com قاف, com dal. Dal com قاف. دق يدق. Aqui vem دقت com tá no fim, chama-se tá o ta'nith. Aquele tá do feminino, que indica que o sujeito está no feminino. Então, há um sinal que se coloca no fim do verbo, que é o tá. E esse tá leva sukun. Daqati sa'atu. Leva sukun. Aqui tem kasra só para conseguirmos, uma vez que lá yaltaqi sakinain, para conseguirmos atravessar para pronunciar uma outra palavra. Mas este kasra não é original. O haraka original aqui é sukun. É ta o ta'nith. O ta do feminino, que indica que o substantivo ou o sujeito está no feminino. Ta o ta'nith. Daqati as-sa'atu. Daqati as-sa'atu. Daqat as-sa'atu. Aqui temos a realização de uma determinada ação que é de tocar. O que é sa'a? Sa'a, apesar de irmãos, não é algo novo. Sa'a é relógio. Sa'a é hora. Sa'a pode ser relógio e hora. Existem aqueles relógios, por exemplo, que tocam. Alarme, que tem alarme. E quando chega a hora determinada, tocam.
Então podemos dizer daqqati sa'atu. O relógio, através de alarme, neste caso, tocou. Daqqati sa'atu quer dizer a hora chegou também. Daqqati sa'atu pode dizer a hora chegou. Se formos a traduzir o sa'a como relógio, então vamos dizer o relógio tocou. Através do alarme, o alarme do relógio. Alarme do relógio, neste caso. Tocou. Mas vamos direto dizer o relógio tocou. Vamos, se formos a traduzir aqui sa'a como hora, então vamos dizer a hora chegou. A hora chegou. E quando chega a hora determinada, neste caso, aquela hora determinada, o alarme toca. Então vamos, resumidamente, vamos dizer o seguinte. Daqqati sa'atu. Daqqati as-sa'atu. Daqqati as-sa'atu. O que é o relógio? E a seguir temos Ja'atil bintu. Aqui não a sa'a. Tem que dizer al bintu. Ja'atil bintu. Isso. Ja'atil bintu. Ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u é vir. Chegar. Ja'a. A pessoa, por exemplo, diz Ja'a al-ustad. Ja'a al-mudarris. O mudarris já chegou, já veio. Ja'a abi. Ja'a abi. O meu Ja'a yaji'u é chegar. Chegar, cheguei. Ji'tu, por exemplo, cheguei. Ja'a yaji'u. Ja'at al-bintu. E aqui também temos o tá novamente. Aquele tá que aparece no final do verbo. E esse tá transmite uma mensagem. Qual é essa mensagem que este tá transmite? É para nos dizer ou informar-nos que o sujeito, neste caso, está no feminino. O sujeito está no feminino. Daí levou o nome de ta at-ta'nith. O ta que nos indica que o sujeito está no feminino. O ta do feminino. E este sujeito é al-bint. Bint. Ja'atil bintu. A menina chegou. Ou chegou a menina. Veio a menina. Aqui indica a realização de uma determinada ação. Qual é a ação? De chegar. E esta ação de chegar, prezados irmãos, ocorreu num determinado tempo. Qual é o tempo? Passado. Ja'at al-bintu. Veio a menina. Chegou a menina. Ja'a yaji'u. O verbo aqui está no passado. Então temos huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-madi. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-madi. Temos que memorizar esta regra. Al-fi'l al-madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-madi. Todo verbo que indica a realização de uma determinada ação no tempo passado. Huwa kullu fi'lin yadullu. Tão simples para memorizar. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-madi. E isto deve ser memorizado para facilitar-nos a aprender a língua árabe. Se fosse aqui, por exemplo, se fosse rapaz, e não fosse menino, seria já al-waladu. Ou já at-talibu. Já não seria contar. O tá é tá o ta'nith. O tá que indica que o sujeito está no feminino. Ja'atil bintu. A seguir temos badat ad-dajajatu. Bada yabidu. O que é bada? Prezados irmãos, conhecem al-bayda? Conhecem o que é al-bayda? Que
al-baydatu. O que significa al-baydatu? O que é isso? Al-bayda? Al-bayda, prezados irmãos, al-baydatu é ovo. Ovo. Aquele ovo de galinha, ovo mesmo. Este verbo, baba, indica a realização de uma determinada ação. Qual é essa ação? Que é de dar ou fazer ovos. Chocar, neste caso. Chocar ovos. Badat ad-dajajatu. Aqui, baba e abido. Depois também veio o ta'nith, o ta do feminino, para dizer que o sujeito está no feminino. Para dizer que o sujeito está no feminino. O sujeito está no feminino. Por isso colocamos aqui o ta'nith. Dajaja. Dajaja é o sujeito, que é aquele que chocou ovos. É a galinha. Dajajatu é galinha. Ad-dajajatu, galinha. Seja frango, tudo, toda espécie de galinha chama-se ad-dajaja. Toda espécie de galinha chama-se ad-dajajatu. Então temos aqui badat ad-dajajatu. Ad-dajajatu é sujeito. Badat é o próprio verbo que está no passado. Baba e abido. A galinha chocou. A galinha chocou. Quando diz chocou, já se percebe que são ovos. Não vai chocar outra coisa. Badat dajajatu indica a realização de uma determinada ação, que é de chocar. Num determinado tempo. Em que tempo? Tempo passado. Esta é que são os exemplos, prezados irmãos, que nós havíamos preparado. Mas existem muitos exemplos. O caro telespectador pode trazer, pode criar os seus exemplos. Trazendo um verbo. No passado, por exemplo. A pessoa diz: Dhahaba al-ustadu, dhahaba al-mudarrisu ila al-madrasati. O professor foi à escola, à madrasa. Aqui indica a realização de uma determinada ação num tempo determinado. Que tempo é esse? Tempo passado. E se é tempo passado, é fi'l madi. É fi'l madi. Verbo no passado. Dhahaba al-ustadu ou al-mudarrisu ila al-madrasati. Akala. Akala Hamidun. Akala Hamidun. Veja só. Akala, comer. Hamidun at-ta'ama. Akala Hamidun at-ta'aman. At-ta'ama. O Hamid comeu a comida. Assim como Allah diz no Corão: Kana ya'kulani at-ta'ama. Comiam comida. Akala Hamidun at-ta'ama. O Hamid comeu a comida. E temos também a questão de akala ou sami'a. Sami'a talibu. Veja só. Sami'a at-talibu an-nasihata. O aluno ouviu o conselho. Acatou o conselho. Sami'a. Sami'a at-talibu an-nasihata. O aluno ouviu o conselho. Sami'a é ouvir. Aqui indica a realização de uma determinada ação no tempo. Em que tempo? No tempo passado. Inshallah, depois de um breve intervalo, voltamos para darmos continuidade com esta lição, que é a lição de fi'l al-madi. Voltamos já, inshallah.
Caro empresário ou comerciante, anuncie o seu produto ou marca na Hack TV. Nós aproximamos o seu produto ou marca ao cliente. Estamos localizados no Prédio Lopes, primeiro andar, ou contacte-nos. Hack TV, a tela da verdade. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. Estimado telespectador, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos a falar do fi'l al-madi, o verbo passado, o verbo no passado, verbo conjugado no passado. Para esse estimado telespectador que só acaba de se juntar a nós, este é o tema da nossa aula de hoje. E na nossa primeira parte, só para trazermos alguns exemplos, falamos primeiro, definimos o fi'l al-madi, definimos o fi'l al-madi, o verbo no passado, e dissemos o seguinte: al-fi'l al-madi, o verbo no passado, huwa kullu fi'lin, é todo verbo, yadullu ala, que indica husul amalin, a realização de uma ação fi zamani al-madi. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husul amalin fi zamani al-madi. É todo verbo que indica a realização de uma ação no tempo passado. Este é o verbo passado. E al-amthila, trouxemos aqui exemplos. Dissemos o seguinte: jara al-kalbu, o cão. Aqui, o primeiro exemplo, para assistir meu telespectador que só agora é que se junta a nós. Não queremos que fique de fora. Temos jara al-kalbu, o cão correu. Temos waqafa ar-rajulu, o homem ficou em pé. Temos da'a, pode dizer o homem parou. O homem parou, indica a realização de uma ação num determinado tempo. A ação é de parar e o tempo é passado. Da'a al-kitabu, perdeu-se o livro. Da'a yadi'u, veja só. Da'a yadi'u é perder-se. Al-kitabu. Temos jara, waqafa, da'a. Todos os verbos aqui, prezados irmãos, estão no passado. Em seguida, vamos ver daqqat as-sa'atu. Aqui é masculino, tudo. O sujeito é masculino. Outros exemplos aqui temos o sujeito no feminino. Temos daqqat as-sa'atu. Daqqat as-sa'atu. Daqqat as-sa'atu. A hora tocou. Temos a hora chegou. O relógio também tocou. O relógio tocou através da alarme. Temos ja'at al-bintu. A rapariga, a menina, chegou, ou chegou a menina. Aqui este tá, é tá o ta'nith, o tá do feminino, estimado telespectador. Tá o ta'nith, o tá do feminino. Temos o último exemplo, badat dajajatu. A galinha chocou, a galinha chocou. Então, aqui temos esses exemplos. E também dissemos, estimado telespectador, que é possível sim trazer exemplos da sua autoria. Vamos aqui apagar e trazermos outros exemplos. Trazermos outros exemplos, exatamente. Acredito eu que, estimado telespectador, alguma coisa está a entrar sobre o verbo no passado e como associar com o feminino. Vamos trazer aqui outros exemplos. Por exemplo, a pessoa diz: dhahabtu dhahabtu
إلى السوق. ذهبت إلى السوق. Temos outro exemplo. جاء أبي. جاء أبي من مكة. من مكة. Outro exemplo do passado. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Escrever aqui. صلى الله عليه وسلم. Dois pontos. Temos, são exemplos, queremos trazer aqui alguns exemplos de verbos que estão no passado. Por exemplo, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. كل بيمينك. بيمينك. حديث minica. Temos esses exemplos, prezados irmãos. ذهبت إلى السوق. ذهبت إلى السوق. Fui ao mercado. O que acham? Esta frase. ذهبت إلى السوق. Fui ao mercado. Aqui temos o verbo fui. ذهبت, fui, eu. Na primeira pessoa, o verbo está conjugado na primeira pessoa. Fui ao mercado. Aqui, ila, prezados irmãos, é harf. É daquelas, é partícula. لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. É daquelas partículas, é aquela partícula que, por si só, não traz um sentido completo, excepto quando estiver acompanhado. Excepto quando estiver acompanhada. ذهبت إلى السوق. Fui ao mercado. Aqui temos a realização de uma determinada ação, que é de ir. A ação de ir. Num tempo específico ou num tempo determinado. Num tempo específico. E esse tempo é passado. ذهبت إلى السوق. Foi ao mercado. Aqui pode dizer ذهبت إلى السوق. ذهبت إلى السوق. Foste ao mercado. ذهبنا إلى السوق. Fomos ao mercado. ذهبتم إلى السوق. Fostes ao mercado. ذهبوا إلى السوق. Foram ao mercado. Tudo está no tempo passado. ذهبت إلى السوق. A seguir temos جاء أبي من مكة. جاء أبي من مكة. O meu pai veio de Meca. O meu pai veio de Meca. Já yaji'u é vir ou chegar. Já vimos. Ja'a abi min Meca. Ja'a abi min Meccata. O meu pai veio de Meca.
Aqui também temos a realização de uma determinada ação. Veja só. Ja'a abi min Makkah. A realização de uma determinada ação num tempo específico. Num tempo específico. E o tempo aqui é passado. Estamos a falar de al-fi'lu al-madi. Tempo passado. Ja'a abi min Makkah. O meu pai veio de onde? De Meca. Aqui temos Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse. Qala disse. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala yaqulu. É dizer uma coisa. Qala é verbo dizer. Está aqui. Disse no passado. Indica a realização de uma determinada ação, que é a ação de dizer algo. Aonde? Em que tempo? Num tempo específico. Num tempo determinado. Em que tempo? O tempo passado. Qala, disse. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse. Kul biyaminika. Coma com a tua mão direita. Kul biyaminika. Coma. Comer. Quando comemos. Temos de comer com a mão direita. Kul biyaminika. Coma com a sua mão direita. Estes exemplos, prezados irmãos, vêm catalisar mais aquilo que nós falamos. Vêm reforçar mais naquilo que nós falamos sobre o verbo no passado. Exemplos é o que temos de mais, prezados irmãos. Quer exemplo do Coran, quer exemplo de Sunnah, o que nós falamos no nosso dia a dia, aquilo que dissemos, muita coisa está cheio de verbos no passado. É só nós procurarmos para percebermos melhor. Por isso, irmãos, esta lição, esta aula de verbo, de fi'l al-madi, verbo no passado, é uma aula também muito importante. Por quê? Porque vem inserida naquele pacote dos verbos, e esses verbos que podem acontecer nesses três tempos, e já começamos a falar do verbo no passado. Verbo no passado, e conhecermos a sua definição. Já definimos huwa kullu fi'lin. É todo verbo yadullu ala husuli amalin fi zaman al-madi, que indica a realização de uma determinada, de uma ação específica no tempo passado. E, prezados irmãos, é sempre bom nós memorizarmos isto e sempre fazermos revisão e exercitarmos. Porque qualquer língua, qualquer idioma que nós aprendemos e nos exercitamos, acabamos esquecendo. E tudo aquilo que nós dissemos para memorizar é sempre bom para memorizar, porque isso é muito bom. E não só memorizar, temos que perceber. O que nós falamos quando explicávamos do al-jumlatul mufida, dissemos at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tamma yusamma jumlatan mufida. Al-jumlatul mufida qad tatarakkabu min kalimatayn wa qad tatarakkabu min akthara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Trouxemos exemplos sobre a sentença completa. É todo conjunto de palavras que exprime um sentido completo. E saímos daí, fomos ver, falamos, por exemplo, taqsimu ajza al-jumla, as divisões de uma frase. Ou pode ser nominal, pode ser verbal, e pode ser harf, aquilo que nós falamos, aquilo que nós, o nosso dia a dia. Ou é nome, ou é partícula, ou então é verbo.
E explicamos al-kalimatu thalathatu ajza, ismun. E definimos o que é ismu, nome. Ismun huwa kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ay shay'in akhar. É tudo aquilo que se denomina ou pessoa, ou animal, ou então plantas, nabat, ou jamadun, ou objeto, ou ay shay'in akhar. Nome, estamos a tentar fazer uma pequena revisão. E vimos também al-fi'l. Definimos o que é verbo. E dissemos, huwa kullu lafdhin, é toda expressão, yadullu ala husuli amalin, que indica a realização de uma determinada ação, fi zamanin khassin, num tempo específico. E esses tempos são esses que acabamos de ver, passado, presente, futuro. E também dissemos al-harf, a partícula, a preposição. O que é? Huwa kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan. É toda expressão que por si só, ela sozinha, la yadhharu ma'nahu kamilan, não exprime um sentido completo, illa ma'a ghayrihi, só quando estiver acompanhado com outra coisa, outra palavra ou verbo. E trouxemos exemplos como ila, hal, todo, min, ala, fi. E vimos também taqsim al-fi'l bi'itibar zamanihi, que é a nossa aula de hoje. Taqsim al-fi'l bi'itibar zamanihi, e a divisão do verbo de acordo com o seu tempo. E primeiro estudamos al-fi'l al-madi, o verbo no tempo passado. Explicamos também, definimos o verbo passado, huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-madi. É todo verbo que indica a realização de uma ação no tempo passado. Então, temos que aprender e temos que reter essas explicações todas para que não esqueçamos tudo aquilo que nós aprendemos. Por isso, nós tínhamos esta aula sobre o passado. Inshallah, traremos também outros tempos nas próximas aulas. Gratos pelo carinho da sua audiência e preferência. Espero que a edição e a lição de hoje tenha sido compreendida. Continue com a restante programação da Haq TV. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.